Aqui chega Ananias, vende sua propriedade pelo jeito, era bem, porque era no campo. Então vamos colocar como se fosse um pedaço de uma fazenda. Hã? Porque casa no campo é chácara ou é fazenda? Sítio, não é? É muito disso que tem. Você vê ter chácaras hoje em dia muito raro na cidade, mas vê ainda. Em Hortolândia, se você for ver, tem chácaras dentro da cidade, tem chácaras retiradas. Aqui, se você for ver bem, você caça e ainda você acha, mas aqui era do campo. Então ele pega e vende uma propriedade. Só que o porém, ele investe o dinheiro no lugar errado. Sabe aonde, crente, ele investe o dinheiro nele? Na ganância. Olha aí, ó. Nele mesmo. Olha aí. Não perguntou para ninguém se tinha alguém precisando de uma ajuda. Não perguntou para ninguém se estava precisando de uma cesta básica. Ele não perguntou para ninguém, muito pelo contrário. Ele pegou a mulher dele e ainda fez a cabeça de Safira para poder enganar Deus. Olha aí, papai. Ele usou a própria esposa para poder fazer o ato que ele queria da ganância. Uma coisa eu digo aos irmãos: não use ninguém para você subir qualquer degrau. Meu Deus. Não use ninguém para que eu e você conseguimos ir a algum lugar. Mas nós temos que ser fiéis na palavra do Senhor. Glória a Jesus. E aqui, quando nós estamos vendo que ele vendeu, ele chega na esposa e fala: ei, Safira, vamos fazer um negócio. Só que ela não teve escolha, irmãos. Como naquela época a mulher tinha que ficar quietinha, ele tomou a decisão só. Só que ele envolve uma mulher também para a morte espiritual e a morte carnal. Como ele sabia que ele estava errado, e ele achando que ele enganou os homens, ele enganou os homens. Mas os olhos de Deus estão onde? Aleluia. Mais alto do que nós imaginamos. Safira concorda com o esposo. Tudo bem, você vai vender? E na época, quem tinha alguma coisa e vendia, quem trabalhava, depositava aos pés. Sabe o que é os pés? Depositava para poder a obra não parar. Eram os apóstolos que recolhiam para ajudar as outras pessoas. Não era para ficar enchendo o bolso, mas era para ajudar quem estava necessitando na época. É assim mesmo, meu pai. Mas a ganância do homem subiu para a cabeça. Olha aí. Muitas das vezes pessoas com carro não têm coragem de levar ninguém para passear. Não tem coragem de sair para levar o irmão na esquina. É, pai. Hoje a palavra para você e para mim. Porque eu não orei, não jejuei para poder estar aqui hoje. Eu pedi confirmação para Deus hoje a tarde inteira no meu serviço. É isso, Senhor. É isso. Eu abri a Bíblia e caía de novo. Eu abri assim a Bíblia e caía de novo. Então é essa a palavra nossa hoje. Aleluia. Te glorificamos. Quantas vezes aqui na Bíblia nós estamos vendo ele tentando enganar ele mesmo? Porque nós podemos enganar os outros, mas a nós, o nosso consciente, nós nunca vamos nos enganar. Verdade, meu pai. Quantas vezes tem pessoas passando necessidade e nós não temos coragem de dar 10 reais para a pessoa, É Deus. mas nós temos coragem de ir lá comer um cachorro quente. Chegou aqui, ó, Ananias, em vez dele abençoar o que é justo, para os apóstolos continuar fazendo a obra, ele foi lá com uma merreca. Aqui a Bíblia relata para nós que ele deu o resto. Meu Deus. Deus não quer o seu resto, Ele quer a sua fidelidade e a minha fidelidade. Isso é verdade. Ele não precisa de resto. Quem precisa de resto é porcos que comem lavagem, bolotas de porcos. Deus não precisa de resto, Ele precisa de verdadeiros adoradores no reino dele. E hoje tem verdadeiros adoradores nesse lugar. Aleluia! Tem verdadeiros adoradores aqui hoje? Deus não precisa de resto de ninguém. Meu Deus. Deus precisa de homens e mulheres valentes, corajosos, sem ser mexeriqueiros, sem ser aquelas pessoas que ficam pensando malignamente, mas pessoas que têm compromisso com a palavra. Não adianta eu querer subir no altar e usar essa mulher na minha casa para poder
curta no reino de Deus. Eita Deus, A mentira Deus abate. Verdade, Pai. A mentira faz a morte espiritual a primeira coisa a morrer. Porque o brilho, irmão Marcelo, cai. E aqui a palavra diz: ele usa a própria esposa. Fala então aí que nós vendemos por X. Vale 100 mil, fala que nós vendemos por 10 mil só. Dou aí os 2 mil para a igreja e tá bom demais. Vou ficar engordando os outros? Se você não conseguir investir no reino de Deus, você não investe em você mesmo. Aleluia. Porque o reino de Deus é carente de pessoas que ajudem a obra. aleluia. Muitas das vezes eu vi pessoas dentro da igreja falar: vou dar tudo para quê? Deus não precisa. Ele não precisa não. Ele não precisa. Mas a obra dele é carente. E ela tem que andar. Por que nós estamos sentados aqui hoje? Jesus. Porque é o lado financeiro da fidelidade de cada um de nós. Aleluia. É a nossa fidelidade com o Senhor nos dízimos, nas ofertas. Oh, maravilha. Você vê de onde vem a palavra lá? Vendeu uma propriedade. Quis enganar Deus. Não vai enganar nunca, irmãos. O ser humano pode tentar enganar. Até o pastor é pastor, mas como estão na presença de Deus, jamais. Deus revela na madrugada, É verdade. como tem revelado muitas das vezes. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, uma igreja séria. Aleluia. Uma igreja que não brinca de fazer oração, não. Pessoas que buscam a presença de Deus. Chega Pedro aqui, ó, e vai falar com Ananias: ei, meu servo, o que tu fizeste? Você deixou Satanás entrar na sua vida. Quantas pessoas hoje, pastor, estão deixando de brincar de igreja para Satanás tomar conta e não conseguem sair do lugar, dando brecha para o inimigo entrar na própria vida. E depois muitas das pessoas entram na igreja dizendo que é santo. Aonde? Nem na vestimenta é. Porque quando está fora da igreja, aí que a gente sabe quem é e quem não é. Estou falando de usar bermuda não. Coisas escandalizadas, muitas das vezes nós vemos por aí. Oh, Espírito Santo. Que não agrada a Deus. Calunia a igreja. Posição de crente. Ananias não tomou posição e pagou um preço. O preço de Ananias foi a morte dele. Só que aquele negócio, eu não vou sozinho, vou levar mais alguém. Sabe por quê? Porque o inimigo já tinha entrado na vida dele através da finança. Já tinha entrado na vida dele através de uma propriedade que ele tinha. Uma delas. Por que não devolveu direitinho? Vai enganar quem? A ninguém. Quando Pedro chega para ele e fala: ô meu querido, você deixou Satanás entrar no seu coração. A propriedade não é tua, o dinheiro não é teu. Não foi eu que te capacitei para você ter o teu carro. Não foi eu que te abençoei para fazer obra. E o que você faz com o seu carro? Sai de fininha? Deixa quieto todo mundo e vai embora para casa? Cadê a fidelidade na palavra de Deus? Não sou melhor do que ninguém, nunca vou ser, não quero ser nunca. Que Deus me abate e me manda longe daqui desse mundo, sem subir ao céu, se eu estiver aqui blasfemando, se eu estiver hipocrisando a vida do Senhor Jesus. Mas aquele carro que fica lá é da obra de Deus. Não me importa quantas vezes vai e volta, porque é o Senhor Deus quem deu e Ele pode tirar. Se eu deixar o inimigo entrar aqui, entra ali e entra lá. Cadê as bênçãos de Deus? Morte espiritual que aconteceu com Ananias. Primeira coisa, morreu espiritual, porque deu brecha para Satanás entrar, por causa da finança. Ainda envolve mais uma pessoa. O pecado ele é tão destruidor, pastora, ele é tão enganador, que a própria esposa dele não sabe nem o que estava acontecendo quando o esposo foi enterrado. Morreu! Que ó, morte fulminante. Se você pegar para ler, é morte fulminante. Sabe o que é morte fulminante? Sai da presença de Deus para você ver se não morre. Primeira coisa que acontece, acabou o brilho do crente. Aí vai ficar lá: ora por mim, que ora o quê? Paga o preço agora. Meu Deus. Quem mandou sair? Fala, Deus. Quem mandou ir embora daqui? Ninguém mandou ninguém.
que quis? Teve opção e livre-arbítrio. E ele teve opção e livre-arbítrio para escolher o que ele tinha que fazer com o dinheiro dele. Olha aí. E ele escolheu fazer a coisa pior que tinha, esconder de Deus. Vou tirar aqui, ó, 100 mil para mim, mas eu vou dar só 1.000 ali, ó. Os irmãos não vão nem ficar sabendo quanto foi o valor. E ó, Safira, você confirma lá, hein? Senão minha cara fica de crente, sem vergonha, mentiroso. Confirma lá, hein? Só que Pedro tem um encontro com ele. O Espírito Santo de Deus com Pedro ali, irmãos, não deixa ninguém passar despercebido. O Espírito Santo de Deus, ele vem de encontro com a nossa vida. Não adianta nós queremos esconder nada de ninguém. A gente pode esconder por uma semana, um mês, até um ano. Depois disso já não passa mais. As escamas dos olhos. Aqui nós vemos na passagem que Ananias estava até com medo. Aqui no versículo capítulo 9, Ananias tinha medo de chegar ainda para profetizar para Saulo. Deus mandando e não obedecia. Quantas vezes nós estamos vendo pessoas sendo mandadas pelo Espírito Santo e não tem coragem de sair do lugar? Versículo capítulo 9 diz que Ananias estava com medo de ir ao encontro com Saulo, mas ele teve coragem de colocar Safira na emboscada dele. Ele tinha medo de ir lá profetizar por ele, mas ele colocou a esposa dele no calabouço, na morte espiritual também. Acabou com a vida dele e dela. Morte fulminante para os dois. Quantas pessoas nós estamos vendo que não conseguem sair do lugar? Porque não está tendo coragem com o Espírito Santo, não está tendo particular com Deus. Tem que ter coragem para poder estar na obra de Deus. Não é de qualquer jeito, é coragem, pulso firme. Marchar, marchar, marchar. Andar, lava, subir, conde, lava, cheia. Andar, ficar sentado aqui é uma delícia. Quero ver você andar lá igual foi falado na favela. Andar no teu carro é gostoso. Anda de ônibus um pouquinho para evangelizar. Está faltando colocar o sovaco para cima um pouco. Mas ele quis só mordomia. Colocou a esposa no enrosco. Não coloque ninguém em risco por causa da sua burrice, às vezes, irmão. Por causa da minha burrice. Não tome decisão antecipada. Primeiro, oriente com Deus. E oriente com os pastores que nós temos. Antes de tomar qualquer decisão. Ele não se orientou com ninguém, foi fazendo do jeito que quer. Vou vender, acabou. Ah, sabe o que aconteceu? Morte. Primeiro foi a dele, depois vem a da esposa. Aí chega ela. Pedro fala: oi, Safira. Ô menina. E ele deu uma chance dela assim de redimir o erro dela. Quando ele fala: olha, o que é que você fez? Vendeu por um tanto. Em vez dela falar: olha, meu esposo me iludiu e eu tive que acompanhar a cabeça dele. Só que até então ela não sabia que ele já estava morto. E ele só queria que ela falasse: olha, me perdoa, eu errei, mas eu quero me consertar com Deus. Ela teria mais uma chance, mas não. O pecado já tinha entrado. O medo de falar a verdade. Ei, crente, não desista de falar a verdade, porque a verdade dói, mas é a verdade. A mentira dói aqui, porque vamos ter que pagar preço pela mentira. Fala a verdade sempre. Fala a verdade, estou aqui com ele. Está aqui, ó, não vou nem olhar para trás. Pergunta para ela se eu não falo a verdade na cara de todo mundo. Não vem brincar de ser crente perto de mim, que vai escutar um monte. Eu desmascaro na cara dura. Sabe por quê? Porque eu não quero conviver com o erro de ninguém, de Safira e nem de Ananias. Eu quero ser o Leandro, que Deus transformou, tirou do pecado, lá do crack, da droga, para trazer aqui no altar. Eu vou brincar de ser Ananias, esconder o que Deus está me dando? Não. Meu pastor sabe dos meus projetos na minha vida. Todinho, 3 meses, hein? Vou para 4. Mas ele sabe o projeto e a pastora sabe o projeto da minha vida. Porque eu confio nos pastores que eu tenho nessa casa de oração. Eu não fiz e nunca vou fazer enquanto eu estiver na autoridade de Deus e dos meus pastores. Fazer decisões sem consultar. Sem consulta, a morte espiritual dá errado.
Porque tem pessoas que não querem sonhar com o seu sonho. Então você não fale para ninguém. Converse com Deus, oriente-se com o teu pastor. Porque essa filha teve uma oportunidade, mas ela não quis falar nada para Pedro. Vocês sabem o que aconteceu? Primeiro morre o esposo. Já foi. Aí quando ela fala que vendeu por um tanto com a própria boca, confirmando a mentira do esposo, também foi outra fulminada. A Bíblia diz aqui, ó, fulminada, morte fulminante, o que é? Coração parado. Porque fala fulminante morte. Aí você coloca ou física ou espiritual. Qual que é pior ainda? A espiritual, igreja. A espiritual é pior, porque você vai estar sofrendo aqui ainda, quando você concorda com o pecado dos outros, com língua afiadas. Para, igreja! Ei, abagaço, uricou, delava séria. Pare! Senão vermelho para essas coisas aqui do mundo. Brecha do inimigo leva à morte espiritual. É verdade. Brecha para o Senhor, vida com abundância. Você quer vida com abundância? Glorifique o nome do Senhor um minuto aí. Aleluia! Glória a Deus! Louvado é teu nome, Senhor. Aleluia! Morre os dois, irmãos. Duas pessoas na Bíblia. E o gozado, tirando esse capítulo aqui, fui lá na frente, na conversão de Saulo. Ananias com medo de fazer a obra de Deus. Hoje eu estava conversando com Deus a tarde inteira, pregando sozinho, com o Espírito Santo lá. Aquilo que o Senhor falou para mim ontem. E está aqui dentro, fulminando, sabe? Uma chama ardendo para poder ajudar o povo de Deus a se levantar. Glória a Deus! Não para aparecer, mas para se levantar. Porque primeiramente eu sentei aqui, ó, para depois estar aqui. Então eu não estou brincando com a minha